a questão das janelas de oportunidade para um processo de paz. Ontem, me parece que, na fala do presidente Putin, houve uma certa adequação de baliza quando ele disse que, para a Federação Russa, o aspecto mais importante, ou um dos mais importantes, não fica claro na tradução, seria a neutralidade da Ucrânia. Seria a neutralidade da Ucrânia. Hoje foi divulgado, e eu já quero colocar para vocês, né, a coisa como ela foi divulgada por diversos jornais, por diversos canais, mas lembrando aos senhores, né, que ainda carece de confirmação oficial, que estaria sendo, e eu vou ler aqui para vocês na íntegra, tá? Eu vou ler aqui para vocês na íntegra, que estaria sendo planejada uma reunião. Prestem muita atenção nisso, porque esse é um ponto muito importante em relação à questão do conflito, tá? Estaria sendo planejada uma reunião na Arábia Saudita, estaria sendo planejada uma reunião na Arábia Saudita, eu quero aqui procurar na íntegra o comunicado que eu traduzo aqui para vocês, o seguinte, que a Arábia Saudita deve sediar negociações sobre a Ucrânia na semana que vem. Na semana que vem, tá? E seriam mais de 30 países que participariam dessas negociações. As negociações não incluem a Rússia, incluem a Ucrânia, mas incluiriam destaque, atenção, vamos confirmar essa informação na medida que os próximos dias transcorram. Mas esta reunião na Arábia Saudita, que inclui a Ucrânia e mais de 30 países, incluiria destaque para os seguintes membros: Índia, Brasil, África do Sul. Esses três são membros dos BRICS. Tá? Indonésia, Egito, Cazaquistão, México e Zâmbia. Entre 5 e 6 de agosto. Essa informação está publicada pelo Wall Street Journal, nesse sábado, na sua edição digital. Essa é uma iniciativa que representa uma tentativa de Londres e de Washington de consolidar o apoio às demandas de paz nos moldes ucranianos, reiterando a demanda para que as tropas russas deixem o território ucraniano em relação à perspectiva de uma negociação de paz. São 3 membros dos BRICS. Antes que apareça qualquer tipo de análise dizendo que esse tipo de ação poderia ter partido do Brasil em detrimento dos interesses do interesse dos BRICS, eu quero afirmar que, teoricamente, pelo que está anunciado no Wall Street Journal, isso múltiplas fontes, inclusive canais russos falaram sobre isso hoje, canais, fontes abertas, canais de Telegram, que haveria, ou que haverá, esta reunião no próximo final de semana, né? 5 e 6 é o próximo final de semana, gente, é isso? Na Arábia Saudita. E a participação desses 3 membros dos BRICS, também a participação da Indonésia, também a participação do Egito, também a participação do México, da Zâmbia e outros tantos países aí que efetivamente, nesse momento, fariam parte dessa negociação, cujo escopo seria, de alguma forma, fortalecer um aspecto sob o ponto de vista de perspectiva de que uma negociação de paz seria possível se e quando nós tivéssemos aí a aquiescência russa em, pelo menos, segundo informações reiteradas de bastidores, voltar às posições pré-24 de fevereiro. Não tocaria na questão da Crimeia, tampouco tocaria na questão das áreas do Donbas, que já estariam com presença de elementos de Donetsk e Luhansk naquele momento. E a ideia seria a seguinte, o Rodrigo Janciauskas, Luiz está dizendo que a OTAN vai comprar todos. Nós precisamos ficar de olho, né, em tudo. Olha, a Arábia Saudita em si, que seria a Cicerone, organizadora do evento, foi dada por muitos aí como uma aliada intransigente da Federação Russa. O objetivo, me parece, pelo que eu estou escutando em bastidores, é que se proponha algo, para saber se isso vai ser viabilizado ou não, tá? Que leve a Rússia para as posições de pré-24 de fevereiro do ano passado e que institua, em relação à questão do Donbas, algum tipo de mecanismo novo nos moldes, ou pelo menos com um princípio do que seria a proposta do Grupo de Minsk.
A ver, vamos aguardar. O Pereira, do Notícias sobre Guerra, está dizendo o seguinte: explosões trovejaram na parte da região de Kherson controlada pelas Forças Armadas da Ucrânia. O conflito continua muito alto em intensidade. Continua muito alto em intensidade, tá? Bom, eu vou passar por alguns superchats antes de continuar, mas eu quero reiterar a atenção de vocês para o próximo dia 5 e 6, se efetivamente esse evento acontecerá na Arábia Saudita. A China, eu antecipo isso aqui há muito tempo, promoveu a união do Irã com a Arábia Saudita, promoveu a reinserção da Síria na Liga Árabe, promoveu o diálogo entre o Bashar Assad e o governo da Jordânia, promoveu a reinserção da Síria nos países do Conselho de Cooperação do Golfo. E os países do Conselho de Cooperação do Golfo, eles apoiavam Saddam Hussein na guerra contra o Irã. No final, Saddam Hussein disse que foi usado pelos países do Conselho de Cooperação do Golfo, que estavam muito alinhados com as demandas de Washington e Londres, né? Mas a China, que promoveu todas essas iniciativas, ainda que não esteja presente na Arábia Saudita, muito provavelmente, por seus interesses práticos, não quer a extensão dessa guerra, não quer que a Rússia seja derrotada, tampouco quer que haja uma secessão territorial da expressão que alguns aventam como possível dentro do território ucraniano. E a fala de hoje do Putin, eu acho que de alguma forma também deixa transparecer que o objetivo da Rússia não é eminentemente territorial. Mas nós vamos dissecar isso com o tempo, porque eu sei que isso suscita muitas paixões e há muita desinformação nas mídias. Nós vamos, com o tempo, dissecar isso de forma racional e tranquila.